meu boa noite e a paz do Senhor. Hoje temos o grande aqui conosco. Continuando a nossa série de mensagens sobre Atos dos Apóstolos, eu quero me apropriar de uma expressão utilizada pelo Stott, não só pelo Stott, mas grande parte dos estudiosos, que refere-se a Atos dos Apóstolos como Atos do Espírito Santo, ou Atos do Espírito. E, de fato, ao estudarmos o livro dos Atos, escrito por Lucas, nós identificamos, de fato, os atos do Espírito Santo de Deus aqui. Semana passada, terminamos com a segunda parte de Atos 13, que, a bem da verdade, é em Atos 13 que começa a menção sobre a primeira viagem missionária de Paulo à Antioquia da Síria, cidades do Império Romano, e ali, nessa cidade, então, Paulo começa pregando na comunidade de judeus, e quando inicia, então, o capítulo 14, o relato de Paulo e Barnabé descendo para Icônio, e chegando a Icônio, eles então iniciam digamos assim, a sua peregrinação de mensagens, de pregação, justamente nas comunidades judaicas, nas sinagogas. E nós vamos ler, para nos ambientarmos aqui a partir do capítulo 1, e depois então vamos fazer essa explanação aqui, ou melhor, essa exposição de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Amém? Abra sua Bíblia então, capítulo 14 de Atos, e vamos começar a leitura. Todos estão confortáveis? Vamos então à leitura. Diz assim o texto: Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente do Senhor, o qual confiava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, fizesse sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados às suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os teus pés. E esse saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: Os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o mesmo, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade.
No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho daquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes a cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abriram aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Amém? Capítulo 14, então, ele começa mencionando aqui as atividades de Paulo e Barnabé em Icônio. Icônio é uma cidade muito antiga, na Turquia, hoje é chamada Cônia. É uma cidade muito importante da Turquia, diga-se de passagem, segundo o Wikipedia, é a quarta cidade de maior importância da Turquia hoje. Rotas comerciais, muita produção ali de agricultura, e é uma cidade então muito importante. E naquela época Icônio já tinha a sua importância, por ser uma cidade então de rotas que vem do mar, e diga-se de passagem, é uma das primeiras cidades, grandes cidades ali no sul da Turquia, que destina o restante da produção e das importações para dentro da Turquia. Então é uma cidade muito importante já na época dos apóstolos. E é uma cidade então de colonização romana. Mas também o curioso nessa história toda é que é uma cidade que foi colonizada, que chegou até ela o judaísmo. E a gente vai entender o porquê que isso é tão importante nessa primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Então Paulo e Barnabé eles chegam em Icônio e eles procuram, num primeiro momento, a sinagoga. A sinagoga que nós sabemos é o local de encontro, de concentração para o estudo e preleção, ensino da lei judaica, das escrituras do judaísmo. E eles então procuram a sinagoga judaica e chegam nesse local e começam a ensinar, começam de alguma maneira a explanar, a expor o evangelho de Cristo para os judeus. Nos diz então o texto que eles falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. E aqui a gente vê a inserção então de pagãos, num contexto puramente judaico, mas a gente vê a inserção aqui de gregos que estavam nessa localidade, que estavam frequentando ali provavelmente alguns prosélitos do judaísmo, pessoas que se converteram ao judaísmo, e estão ouvindo a palavra que está sendo pregada agora com essa perspectiva a partir de Cristo. Eles conheciam o judaísmo de forma muito consistente, diga-se de passagem, por causa da implantação das sinagogas e do judaísmo, e agora passaram a compreender o que o judaísmo explanava a partir dessa perspectiva de Cristo. E agora a gente percebe que isso se incomodou de alguma maneira, porque, segundo o versículo 2, os judeus incrédulos, e aqui, como a gente tem utilizado o livro Pregação sobre Atos dos Apóstolos, de John Stott, a base do nosso estudo aqui, dos irmãos que estão compartilhando aqui esse momento de ensino, nós estamos extraindo muita coisa de Atos dos Apóstolos e as percepções de John Stott. E John Stott, então, ele menciona essa situação dos judeus incrédulos como judeus também desobedientes, porque ele faz a conexão da incredulidade com a desobediência. Normalmente a incredulidade ela é acompanhada, ela anda junto com a desobediência. E então esses judeus incrédulos, na visão de John Stott, também desobedientes, incitam
e irritam os ânimos dos gentios contra os irmãos, né? Eles começam a promover algum tipo de balbúrdia, ali, de confusão, e começam a difamar os discípulos, os missionários ali, Barnabé e Paulo. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. E aqui a gente tem já um grande ponto para observarmos. A Bíblia diz que Deus confirmava a palavra da sua graça, e isso concedendo que, por mão de quem? Por mão dos apóstolos, se fizessem sinais e prodígios. Irmãos, e hoje a gente tem uma situação muito importante para considerar em função de sinais e prodígios. Hoje cobra-se muito de fato, que hajam sinais que a gente via antigamente na igreja. Eu sou oriundo da nossa realidade de Assembleia de Deus. Alguns de nós aqui também somos. E aqueles que não são, também mencionam que algum tempo atrás haviam mais sinais, haviam mais prodígios. E de fato, eu posso até concordar com alguns que a gente via muito mais situações. Eu sou testemunho ocular de algumas situações bastante surpreendentes e até mesmo sem explicação racional, né? Situações de milagre, de fato. Só que uma coisa interessante que é mencionada aqui em Atos dos Apóstolos, já mencionado em outros textos que nós lemos também ao longo nesse estudo que nós estamos fazendo, é a insistência de Lucas de que esses sinais e essas maravilhas, esses milagres, esses prodígios, eles eram acompanhados, eles eram realizados por mão de apóstolos, dos apóstolos e das pessoas enviadas, mas eram situações que acompanhavam e confirmavam a pregação da palavra. Amém. Somente através da pregação da palavra. A palavra é que vai produzir, a palavra é que vai fazer. Não são os métodos humanos, não são o jeitinho brasileiro, não é a forma que nós vamos intencionar em realizar. Não, é só a palavra. É só a palavra. Do contrário, a gente pode arremeter até mesmo a situação mencionada no Antigo Testamento do fogo estranho. A gente pode fazer uma analogia ao fogo estranho. Quando a palavra não produz, quando não é produzido por algum mover de Deus, do Espírito Santo de Deus, é fogo estranho. É algo que intencionamos de alguma maneira para ajudar ou a fazer a obra que o Espírito Santo realiza. E hoje, infelizmente, a gente tem essa realidade em boa parte das igrejas. Hoje a gente tem essa tônica em boa parte das mensagens que nós ouvimos na televisão e boa parte das mensagens que nós ouvimos nos púlpitos das igrejas. Mas, isso a gente já repetiu aqui inúmeras vezes. De fato, essa tônica, ela acompanha o que a gente vê hoje aí fora. Mas essa tônica também acompanha as nossas vidas. Eu falo com muito temor de Deus aqui essa noite. Porque muitas vezes nós queremos fazer a obra de Deus nas nossas vidas. Nós queremos realizar o que o Espírito Santo e a Palavra de Deus vai realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas. E quando nós vemos o testemunho de Paulo, e quando nós vemos os testemunhos dos apóstolos, o que nós vemos aqui, segundo Paulo vai dizer lá no final do capítulo 14, por muitas tribulações é importante que nós padeçamos para alcançarmos o reino de Deus. E quando ele fala de reino de Deus, é que ele está falando de toda a esfera da salvação. Quantos de nós aqui estamos tentando ou estamos interferindo, até mesmo fazendo a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, na nossa família? Quantos de nós aqui estamos dando o nosso jeito, a nossa maneira, a nossa forma para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos vizinhos, ajeitando com os nossos métodos, e não estamos crendo e confiando na fidelidade de Deus em cumprir aquilo que Ele encomendou? E aqui é uma palavra que eu achei maravilhosa e chave para esse texto aqui do capítulo 14, encomendar. Paulo vai usar essa palavra 2 vezes lá no final do capítulo, e ele diz o seguinte: encomendar, ou encomendaram, fazer como se mandou.
Ele diz: encomendamos os presbíteros, encomendamos aos irmãos que vivam a mensagem dos apóstolos. Ele diz: façam como, encomendar, fazer como, mandar fazer como. Nós não cremos, nós não nos apropriamos da fidelidade de Deus. Nós queremos dar o nosso jeitinho, ajeitar da nossa maneira. Nós queremos ter o controle. Se não tivermos o controle, parece que tudo descamba. Porque é difícil realmente nós confiarmos e deleitarmos, descansados na atuação e na ação de Deus. É difícil, é complicado. Isso requer uma certa disciplina. Isso requer, não de uma forma legalista, mas isso requer um certo esforço. Abandonando hábitos, abandonando sentimentos. E a gente vai ver daqui mais um pouquinho o que Paulo e Barnabé passam exatamente por isso. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciavam o Evangelho. E aqui também tem mais um ponto a ser considerado nesse primeiro grupo de versículos, dessa perícope, a respeito da divisão que o Evangelho causa. Divisão. Como assim o Evangelho causando divisão? Exatamente, o Evangelho causando divisão. No capítulo 2, ou melhor, capítulo 2 de 2 Coríntios, tem um texto bem interessante que eu gostaria de ler com vocês. Capítulo 2 e verso 15. O texto nos diz assim, 2:15 a 17. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com este, cheiro de morte, para os que se perdem, né? Cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, os que se salvam, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Vocês entenderam? O Evangelho causando divisão. E é exatamente isso que Jesus fala lá em Mateus. Que é Ele, somente Ele, quem faz essa divisão. É Ele quem apara com a pá e joga para o fogo. É Ele quem faz essa divisão. O Evangelho faz essa divisão. Mas o engraçado é que hoje, a forma com que está sendo ministrada, a forma que está sendo dosada o Evangelho, para a maioria das pessoas, é aquela forma onde as pessoas estão recebendo conjuntamente o Evangelho de forma, obviamente, atropelada, errada, conjuntamente associado à cultura contemporânea. A cultura é mencionada e o Evangelho é aderido, é colado a ela e é oferecido como se aquilo que está se vivendo é algo natural, e não é. O Evangelho puro e simples, ele vai causar divisão, porque ele vai trazer a consciência do ser humano da obediência ou da desobediência. Ou você ouve o Evangelho e se coloca numa situação de obedecer e entender a sua vida, o seu caráter, a sua natureza, ou você se coloca em uma situação de desobediência e diz não a tudo isso, vira as costas para Deus e diz não é isso que eu quero, não é assim que eu entendo, eu relativizo. O Evangelho puro e simples, ele vai dividir. O Evangelho puro e simples, ele não é harmônico. Ou melhor, ele é harmônico, ele não traz harmonia em muitos casos. O Evangelho vai trazer muitas vezes discórdia entre você e a sua família, entre você e as suas relações pessoais, entre você e os seus negócios, entre você e as suas intenções. O Evangelho vai trazer divisões. E se você estiver disposto a obedecer, o Evangelho cura. Aleluia. A cura de um coxa em Listra. Então eles passam por essa situação
descobrem uma intenção e se dirigem então agora para Listra, não abandonando de um todo o que está acontecendo em Icônio, mas eles de alguma maneira entendem que a saída para Listra e Derbe é uma forma de refúgio, de permanecer mais tempo nessa região. Então eles descem para Listra e Derbe. O motivo pelo qual eles resolvem descer exatamente para essa cidade, Lucas não nos menciona, mas a gente vai entender muitas coisas a partir de agora e vamos entender também aquilo que a gente mencionou já há uns minutos atrás a respeito da fidelidade de Deus em realizar essa obra. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo, e fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andava. Agora, essa passagem aqui que Lucas menciona, ele menciona uma passagem muito parecida lá no capítulo 3 do início do livro de Atos, que é a passagem onde Pedro ele chega diante de um coxo. A situação é muito semelhante. Ele chega diante de um coxo e ele para por um momento e fixa aquele homem, ou fita aquele homem, como diz Lucas, nos olhos. E ele por algum tempo ele fica olhando este homem, e então ele declara a cura diante daquele homem. E aqui Lucas dá uma outra, abrange um pouco mais, ou abre mais, expande, melhor dizendo, não abrange, expande um pouco mais a compreensão a respeito dessa situação, aonde ele diz que Paulo para diante do coxo, fita-o, fala para ele antes de mais nada, né, ou prega, porque diz o texto que ele ouviu Paulo falar, e Paulo então fixa nele os olhos e diz, e percebe nele, discerne nele, fé para ser curado. Então Paulo declara: levanta-te sobre os teus pés, levanta-te endireitado diante dos teus pés, e ele então salta e sai curado dali. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Agora, o que isso desencadeia nessa cidade é algo assombroso. Porque quando as multidões viram o que Paulo fizera, segundo o versículo 11, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. E o cuidado de Lucas em dizer que eles declararam isso em língua licaônica é porque Paulo e Barnabé no primeiro momento não compreenderam o que eles disseram nesse momento. Eles só vieram a se dar conta do que estava acontecendo quando aqueles homens chegaram diante deles com touros e grinaldas. O sacerdote do templo de Júpiter, que ficava à frente da cidade, chegou diante deles com touro e grinaldas para sacrificar a eles. Curioso, é bem curiosa essa situação aqui pelo seguinte: existia uma lenda daquela região ali, uma lenda de um poeta chamado Ovídio. Essa lenda, ela mencionava que Zeus e Hermes, deuses da mitologia grega, aqui também mencionados como Júpiter e Mercúrio, eles haviam se transformado em homens. O nome do poema chama-se Metamorfoses. E esses dois deuses se transformaram em homens e visitaram aquela região por algum tempo. Só que eles foram hostilizados, visitaram sem declararem-se como deuses, como homens normais. E eles visitaram aquela região. Enquanto visitavam aquela região, nenhum dos moradores ou da cidade, enfim, os acolheu. Só quem os acolheu foram dois camponeses, um camponês e a sua esposa. E por este feito, os deuses então abençoaram aquele casal de camponeses, mas destruíram parte da cidade com uma enchente. Esse poema então, contado por Ovídio, tornou-se uma lenda. Paulo utiliza-se dessas situações outras vezes. Depois lá no capítulo 17 a gente vai ver Paulo utilizando uma passagem de uma lenda de Epimênides sobre o Deus desconhecido, uma passagem muito conhecida de Atos dos Apóstolos. E ele se utiliza então, eles não sabem dessa situação, dessa lenda de Ovídio, né? E aqui eles se dão conta
somente quando eles percebem que há uma intenção de sacrifício. Aqueles homens, aquele sacerdote, ele quer sacrificar. E qual é a intenção dele em sacrificar? Medo. A intenção dele é não errar para com os deuses. O que eu achei curioso, só para mencionar aqui, é que Paulo e Barnabé foram mencionados como Júpiter e Mercúrio. Barnabé como Júpiter, que representava Deus na mitologia grega, e Júpiter na romana. E Paulo como Mercúrio, Hermes. Zeus era pai de Hermes. Ou seja, Zeus era superior a Hermes. Isso Paulo conhecia muito bem, como um cidadão romano, conhecedor das lendas, enfim, ele conhecia muito bem. Mas deram esse título de Hermes a Paulo, especificamente porque Paulo era o portador da palavra, era um mensageiro. O curioso nessa história toda é que eles então veem o que acontece, veem essa situação maravilhosa de um coxo de nascença se levantar pela palavra de Paulo, e eles então, no instinto, resolvem fazer o quê? Sacrificar, agradar aos deuses. E eles então correm, chamam o sacerdote que vem com touros e grinalda, num grande festejo, cortejo, para diante deles sacrificarem. Aí eu digo para vocês o que eu mencionei no início do estudo, do que a gente começou aqui a estudar de 14. Quantas e quantas situações nós temos em nossas vidas hoje? Se nós formos remetermos isso para fora, para outras igrejas, para a mensagem que é pregada, para os absurdos que a gente vê cotidianamente, né? Se a gente parar aqui para conversar, a gente vai até amanhã de manhã, ou de repente vai a semana aqui falando das bobagens e das sandices que a gente vê as pessoas realizando, pregando, ensinando por aí. Mas se nós pararmos de fato sinceros aqui, para analisarmos a quantidade de lendas, eu vou utilizar a palavra lendas, mas a gente pode utilizar palavras de velhos hábitos, tradições, tantas outras palavras aí que prefiguram situações que, no momento que nós devemos e precisamos dar testemunho da nossa fé, nós somos instintivamente levados a fazer ao contrário. Por medo, por falta de conhecimento, por falta de entendimento. E aqui nessa situação é exatamente falta de medo e falta de entendimento, de compreensão, porque Listra e Derbe eram cidades bastante incultas, pessoas muito simples. Um historiador da época citava Listra e Derbe, aquela região ali, como uma região de pessoas muito atrasada, de uma região de pessoas muito sem cultura, apegadas a velhas lendas, a velhas tradições. E quantos de nós estamos impedindo o Espírito Santo de agir nas nossas vidas? Ou melhor, impedindo não, nós estamos desobedecendo a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. E eu digo desobedecendo porque operando Ele, quem impedirá? Nós estamos desobedecendo, recalcitrando, resistindo à atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, porque não queremos abrir mão de tradições, de lendas, de superstições, de ensinos antigos, de situações que não são de acordo com a palavra, de preconceitos. Quantos de nós estamos resistindo quando vemos a atuação de Deus e corremos e nos apressamos para prestar culto, mas não a Deus? Estamos querendo prestar culto à nossa capacidade intelectual, ao nosso poder de persuasão. Queremos prestar culto a outrem, a outras pessoas, colocando a glória de Deus, distribuindo a glória que é para Deus, ou seja, como já foi ministrado aqui diversas vezes, sendo idólatras, desobedientes. E o texto nos diz que, porém ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão clamando. E aqui há também um pequeno ponto a ser esclarecido. O texto fala de Paulo em situações que a gente vê hoje na mídia, aí, de apóstolo fulano, apóstolo Beltrano. E a questão do apóstolo aqui, não é o apóstolo como ministério apostólico, contado dos 12 apóstolos lá que Jesus separou, depois com
a saída de Judas, o apostolado de Matias, que era um testemunha chamado também, e também o apóstolo Paulo chamado pelo próprio Jesus. Paulo aqui é mencionado como apóstolo, e a gente pode dizer que a distinção de Paulo aqui como apóstolo é dupla. É apóstolo enviado por Cristo, chamado, enviado por Cristo, e também chamado e enviado pela igreja de Antioquia, assim como Barnabé. Então há uma distinção aqui. Os dois são apóstolos enviados da igreja de Antioquia, mas somente Paulo é apóstolo de Cristo. Está certo, pastor? Somente Paulo é apóstolo de Cristo. E a gente poderia até entrar e mencionar isso com mais profundidade, mas acredito que está tranquilo para os irmãos, né? Paulo, apóstolo de Cristo, Paulo e Barnabé, os dois são apóstolos da igreja de Antioquia. Eles saltaram para a multidão no impulso contrário à fuga. Olha o que acontece. No capítulo 8, se não me falha a memória, Paulo e Barnabé, ao saberem de uma aspiração de apedrejamento, de assassinato, de linchamento, eles então fogem. Eles fogem para Listra e Derbe, eles se refugiam nessas duas cidades, sem deixar, no entanto, de pregar. Agora, nesse momento, diante de uma situação tão crucial, tão importante para a fé cristã, de um momento tão importante, onde a glória de Deus estava em jogo, ou a glorificação do nome do Senhor estava em jogo, eles não fogem. Eles rasgam as suas vestes, que é um termo judeu utilizado para horrorização, para apavoramento, para surpresa absurda. Eles rasgam as suas vestes e saltam no meio da multidão. Eu posso imaginar que eles, de repente, ao saltarem, ao agirem dessa forma, eles começam a pegar um por um e dizem: por favor, não façam isso. Por amor de Deus, não façam isso, não façam tal sandice. O desespero dos apóstolos naquela situação ali foi tão grande, porque a glória de Deus estava em jogo. Porque a glória, o nome do Senhor estava em jogo. Agora, nós temos que aprender muito com os apóstolos. Temos que aprender muito com a história da igreja primitiva. Porque nós hoje, é de dar vergonha. Eu imagino que Paulo e Barnabé andando no nosso meio, de repente receberíamos exortação. Aliás, recebemos, né? Porque a palavra permanece de lá, né? Então nós recebemos exortação de sobremodo. De que maneira hoje nós estamos agindo, que nós estamos comprometendo e ofuscando a glória que é para Deus. Se o Senhor pudesse nos dar essa compreensão, e eu volto na tese que eu tenho estudado e defendido, que o Evangelho é compreensão da parte de Deus, do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Quando nós sabemos apenas é uma coisa, mas quando nós compreendemos a coisa é outra, é bem diferente. Paulo e Barnabé compreendiam isso. A compreensão, ela vai além do saber, ela entranha, ela se arraiga, ela se agarra. É uma vestidura. Eles compreendiam de forma tão grandiosa isso, que eles se abateram de um sentimento de horror e pularam na multidão e disseram: não façam isso. Olha o que vocês estão fazendo. Nós somos homens sujeitos às mesmas paixões e sentimentos do que vocês. Não nos adorem. É tão diferente do que a gente vê hoje em dia por aí. O Evangelho do Senhor sendo comprometido pelo sentimento sujo, pelo sentimento mesquinho, pobre de egoísmo, de glória pessoal. Eu não tenho aqui poder de persuasão nenhuma. O meu compromisso aqui é compreender e expor a palavra, e somente isso. Quem vai fazer é Ele. Quem vai atuar, quem vai agir, quem vai tocar nos corações e dividir é a palavra de Deus, e não eu. Vamos compreender, meus irmãos, vamos entender de coração, nos apropriando disso. Está aí uma coisa que você pode se apropriar. Você não se apropria da vitória, você não se apropria da prosperidade, você se apropria da verdade. Aleluia. A verdade é que produz, a verdade é que faz, a verdade é que te leva, a verdade é que te sustenta. É a verdade de Deus, é a verdade de Cristo que inflama os nossos corações, que nos faz ver situações na televisão e não dar risada pela sandice, pela ridicularidade que está sendo pregada. É chorar de amargura, de tristeza, é de chorar de pranto,
de ver como essa situação aqui de Paulo, eu imagino os apóstolos de hoje, numa situação dessa, de repente se colocariam numa situação ainda de mais superioridade, e ririam do povo. Não, vocês estão fazendo errado, a glória é para ele. Paulo e Barnabé rasgaram as roupas e pularam e disseram: não façam isso. Oh Senhor, toma as nossas vidas nas tuas mãos e que nós compreendamos isso com a alma, Senhor. Aleluia. 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 Senhores, Paulo começa uma pregação e da primeira viagem missionária de Paulo, que provavelmente dura 2 anos, quase 2 anos, ele prega inúmeras vezes, mas as 2 mensagens que são mencionadas é uma mensagem em Antioquia e depois uma mensagem, essa é muito curta, muito breve, de 3 versículos apenas. A primeira, Paulo fala para judeus, para crentes, ou melhor, para integrantes do judaísmo, e a extensão do seu sermão é de vários versículos do capítulo 13. Ele utiliza aqui a lei, ele fala de Moisés, dos reis de Israel, um texto um sermão muito longo. Só que aqui em Listra, ele prega, segundo o relato de Lucas, algo bem simples. E o texto diz o seguinte: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos a mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vos convertais ao Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria, dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifício. Curto, sermão curtinho, mas de uma versatilidade, de uma perspicácia fenomenal. Paulo está falando para pessoas iletradas, pessoas que não tinham conhecimento, compreensão, e eu utilizo essa situação para dizer o seguinte: ele começa a mensagem, ele diz assim, anunciando o Evangelho para que destas coisas vãs, as coisas vãs que Paulo está dizendo, segundo uma tradução aqui diz o seguinte, do grego mataios, e significa infrutífero, vazio, fútil, frívolo, oco, irreal, improdutivo, necessitando de substância, insignificante, ineficaz, nulo de resultado, destituí-lo de toda força, sucesso ou utilidade, sem valor. Destas coisas vãs, quantas destas coisas vãs fazem parte das nossas vidas? Coisas improdutivas, discussões sem valor que não produzem nada, meros debates de ideologia, meros debates de posição, meros debates de firmeza de conceitos. Eu penso assim, eu penso assado, concordo, não concordo, discordo de ti, eu não vejo dessa forma. Coisas que são improdutivas em si, que não levam a nada. Eu fico observando determinadas situações hoje nos nossos dias relacionados à evangelização, e tenho pensado muito nesses últimos dias relacionado com relação à evangelização, a missões, e eu fico pensando quantas coisas são feitas de forma impensada e não produzem nada. Ao invés de dividirem de forma como o Evangelho menciona, que é para a divisão entre obediência e desobediência, não, dividem somente em calúnia, em desfavor, em situações que o próprio apóstolo menciona como dissensões, envergonham o Evangelho, que tiram a glória de Deus. Paulo se preocupa tanto com isso, e ele prega, e o sermão dele é um sermão simples, mas muito flexível, de uma flexibilidade incrível. E como a gente está usando Stott ele menciona no seu livro, no estudo sobre Atos dos Apóstolos, o porquê que a nossa mensagem hoje ela não tem essa preocupação,
Porque não adiantava chegar para aquelas pessoas de Listra e Derbe e lhes apresentar ali um evangelho rebuscado, um evangelho calcado no judaísmo. E por isso que eu digo que a atuação de Deus ela é maravilhosa, e se nós compreendermos a fidelidade de Deus em cumprir os seus propósitos, nós vamos com Ele. Porque se por um lado o judaísmo ele agora já não tinha mais razão de ser, a colonização judaica, o ensino do judaísmo proporcionou a Paulo, a Pedro, aos apóstolos a disseminação do evangelho com muito mais facilidade. Porque ele chega em Antioquia e aonde tem sinagogas, ele ensina em cima dos ensinos judaicos. Já em Listra é diferente. Ele não tem o porquê fazer o mesmo sermão que ele fez lá em Antioquia, ou melhor, em Icônio. Agora o sermão dele é diante das coisas que ele vê, que ele enxerga, e ele fala para os moradores de Listra e Derbe exatamente isso: pois Deus não tem sido benevolente, bom, maravilhoso convosco. Ele não tem concedido isso, não tem concedido chuvas, estações, e tem dado tudo isso a vós, em detrimento a lenda, em contraposição à lenda que eles tanto se apegaram e criam de uma certa maneira, que se aterrorizavam em relação a Deus. Paulo está dizendo: vocês não têm que ter medo dos deuses, não. Vocês não têm que ter medo do Deus verdadeiro. Vocês têm que entender que o Deus verdadeiro veio não para matar, para destruir, para se vingar, porque essa é a concepção da mitologia grega. Um Deus com personalidade humana. Só que o Deus verdadeiro, ele é muito mais do que isso. E Paulo diz exatamente isso a eles. E encerra o seu sermão dessa forma. E quando eu vejo essa situação, e por que não dizer essa versatilidade no sermão de Paulo, eu fico pensando nos nossos dias, conforme Stott nos sugere. E Stott diz o seguinte: por que em vez de pegarmos pontos que não vão levar a nada de discussão, porque nós não pegamos os anseios das pessoas, da nossa cultura contemporânea? Por que nós não utilizamos de forma sábia, inteligente, daquilo que as pessoas realmente precisam hoje em dia? E aí ele sugere o seguinte: olha, o humanismo autêntico. O humanismo diz o quê? Que o homem precisa de maior conhecimento de si mesmo. E o humanismo, a partir do pensamento filosófico, ele destruiu, relativizando, secularizando. Por que nós, de forma inteligente, não nos utilizamos disso para realmente ensinar o humanismo autêntico à humanidade? Levando-os a compreender que o conhecimento do homem precisa partir de Deus, precisa partir do seu Criador. A criatura não é nada, existe algo além da criatura, existe um Criador. E só vamos compreender o humanismo de forma autêntica quando compreendemos o Criador. Aleluia. Stott também sugere que nós preguemos em relação à procura da transcendência, que é uma procura universal. Todo homem procura, e alguns procuram e encontram no budismo, na meditação, outros encontram em algum tipo de droga. Mas de fato existe no coração do ser humano uma procura universal pela transcendência, por algo que está acima de nós. São conceitos filosóficos que dificultam e ofuscam a verdadeira concepção da fé, porque a fé é que nos faz compreender a transcendência, e a fé só vem pelo ouvir a palavra de Deus. Stott nos diz também que hoje, se nós estivermos atentos, nós conseguimos um belo gancho para pregar a humanidade, pela procura, pela fome que a humanidade tem de amor e solidariedade. Segunda-feira eu estava assistindo uma reportagem de televisão, e uma das repórteres disse o seguinte: nós estamos combatendo as causas e os efeitos da falta de amor. Uma repórter secular, globalizada, se todos me entendem. Nós estamos combatendo as causas e os efeitos da falta do amor. Aonde e como nós vamos encontrar a resposta para isso? Eu sei, você sabe, é em Cristo Jesus, é no Evangelho, é na Palavra de Deus. Nós sabemos, mas nós não falamos. Nós sabemos e compreendemos, mas nós não dizemos.
eles precisam ouvir isso. Aleluia. John Piper diz o seguinte: o mundo não precisa de pessoas descoladas. O mundo não precisa de pessoas que estejam afinadas com a cultura contemporânea. O mundo precisa de pessoas santas. O mundo precisa de pessoas que estejam firmadas no Evangelho de Cristo. O mundo precisa de pessoas que falem a verdade a todo momento. Lá no seu emprego, na faculdade. Mas aqui na faculdade, se eu for falar de Jesus, as pessoas vão me taxar como uma pessoa pequena, menor, diminuída, uma pessoa que não tem entendimento. Vocês já se deram conta disso? Agora todo mundo que é contra a falta de submissão, a falta de sujeição, todo mundo que é contra atos pecaminosos, todo mundo que é contra é pessoa que não é esclarecida. Nós estamos vivendo no século 21 e as pessoas ainda têm essa ideia retrógrada. Que seja retrógrado, mas que seja santo. Amém. Pode taxar do que quiser, mas eu tenho o compromisso com a verdade de Cristo. Também Stott nos recomenda pela busca da liberdade, e uma das coisas interessantes é que a liberdade, o conceito de liberdade é o seguinte: é a ausência de submissão e autonomia do sujeito racional. Jovens, nós como jovens, nós procuramos, eu quero ser livre, espírito livre. É um dos termos mais utilizados hoje em dia. Seja livre, livre disso, daquilo do outro. Viva livre, o espírito livre. O espírito do oeste é o espírito livre. Mas essa roupagem de mensagem, ela vem investida de um sentimento de carnalidade que nos leva para longe de Deus. Liberdade só em Cristo. Liberdade só cativo a palavra. Liberdade só em Cristo Jesus. Liberdade só submisso à sua vontade. Mas como? Isso é irracional. Porque liberdade é ausência de submissão. Isso é tudo o que o racionalismo humano pode produzir. Agora, liberdade pela verdade é submissão a Cristo Jesus. Livres do pecado, livres da morte, salvos em Cristo. Aleluia. Stott também nos sugere a respeito da busca dos anseios pessoais. Alguns dias atrás, alguns rapazes explodiram bombas, matando várias pessoas. Tem as discussões a respeito do Islã, do Estado Islâmico. Mas uma das coisas que nós até conversamos aqui entre alguns irmãos é a respeito da pregação do Islã na França. Um país que se orgulha de militar pela liberdade. Um país que se orgulha de militar pelo espírito livre, de pensamento, pelo racionalismo. Está enfrentando uma crise terrível, porque abriu as suas portas com o racionalismo para o Islã, que entrou de uma forma a preencher o vazio dos jovens franceses. Os guetos na França, as periferias na França estão cheios de locais onde se ensina o Islã. E segundo dados de reportagem, de pesquisas, a maior incidência, ou melhor, o critério que leva os jovens a se associarem ao Islã, a se converterem ao Islã, pasmem, falta de um sentido para a vida, falta de um sentido para si próprio, falta de encontrar um lugar, o seu lugar no mundo. Estão aí, os ganchos estão aí. Nós temos a forma, a mensagem e o método de Deus para evangelizarmos. Não os nossos métodos, não os nossos meios, não o nosso jeito. É o método de Deus respondendo ao anseio do mundo. Dizendo o seguinte: a mensagem de Paulo, ela começa dando um panorama, respondendo aos anseios, mas respondendo aos anseios da humanidade, terminando em Cristo Jesus. A mensagem de Paulo, ela é carregada de um simbolismo que aponta para Cristo e termina em Cristo, culmina em Cristo. Eu não posso falar de mim, eu não posso conduzir as coisas de uma maneira que Cristo não seja glorificado.
Se Cristo não for glorificado, nós não estamos pregando o Evangelho. Nós estamos pregando qualquer outra coisa. E de forma muito ruim, porque tem coisa muito melhor, de forma secular, do que aquilo que nós fazemos em nosso nome, pensando que estamos pregando em nome de Cristo. Eu convido a todos para nos colocarmos em pés. O texto termina dizendo isso. Foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Ainda dito tudo isso, Paulo e Barnabé ainda tiveram dificuldade, ainda foram, se esforçaram, dissuadiram. Não, por favor, não façam isso. Não ajam dessa maneira. Eu fico vendo que muitas vezes a mensagem expositiva ela incomoda algumas pessoas. A pregação expositiva, isso que nós estamos fazendo aqui, pegar versículo a versículo, livro por livro, capítulo, incomoda algumas pessoas. Tem pessoas, de repente vocês saibam, alguns não, mas tem pessoas que fora disso, fora desse contexto que nós estamos vivendo aqui, dizem que isso é exposição de teologia, é exposição de Bíblia somente, que não tem manifestação do Espírito Santo de Deus. A manifestação do Espírito Santo de Deus, ela vem somente pela pregação da palavra. Aleluia, glorificado. Somente pela pregação da palavra. Tu és o Senhor. E mesmo pregando a palavra de forma consistente, desde o primeiro momento em que desde o primeiro momento que foram enviados, Paulo e Barnabé, eles ainda tiveram que insistir com o povo. Eles ainda tiveram que insistir com eles. Porque as pessoas têm dificuldade de enxergar aquilo que está apresentado como verdade diante de si. As pessoas têm dificuldade. Oremos pelos nossos pastores. Oremos pelas pessoas que têm compromisso, pelas nossas almas. Nós não existe ninguém maior do que ninguém no reino de Deus. Existem pessoas comprometidas com Cristo. E pessoas comprometidas com Cristo são cobradas. Você e eu somos cobrados. Somos cobrados pelas nossas famílias. Somos cobrados pela nossa cultura contemporânea. Nós somos cobrados pelas pessoas que convivem conosco. Se você tem compromisso com Cristo, você entende isso. E você vai se colocar a partir de hoje, a partir do momento que compreender essas coisas, numa posição com Deus, de fazer a vontade de Deus. Assim como Paulo, com fidelidade, acreditando, confiando na fidelidade de que Ele vai produzir a obra que Ele começou. Ele vai produzir o resultado, Ele que vai fazer o mover. Nós só temos que nos colocarmos nas posições em que Ele nos ordena que estejamos. Amém? Feche os teus olhos. Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por mais esse momento de exposição da Tua Palavra, Senhor. Pai, eu quero diante de Ti, Senhor, me declarar, Senhor, o mais pequeno aqui essa noite, Senhor. Eu não sou nada, Senhor, e diante de Ti eu reconheço a minha incapacidade de qualquer coisa, mas eu quero, Senhor, viver isso contigo, Senhor. Eu quero essa compreensão do Evangelho, Senhor, não para gloriar-me em mim mesmo daquilo que esteja vivendo, Senhor, mas para alcançar ainda mais perto de Ti, Senhor, um espaço ainda mais junto de Ti, Senhor, e viver contigo e servindo aos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus eu suplico por cada um que está aqui essa noite, Senhor, que a Tua Palavra, Senhor, ela possa alcançar, Senhor, os corações, ultrapassando a barreira do tímpano. Que ela possa chegar, Senhor, na alma, possa chegar, Senhor, no centro das emoções e possa produzir ali, Senhor, conforme a Tua Palavra nos ensina. Ó Deus querido, aquilo para a qual ela foi destinada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque Tu tem feito coisas maravilhosas, e a cada dia nós percebemos o crescimento, Senhor, que Tu tens proporcionado, Senhor, para as nossas vidas aqui nesse lugar. Usa-nos, Senhor, toca-nos, Senhor, nos transformando a vida, e que nós possamos ser, Pai, a cada dia mais parecidos contigo. Não permitindo, Senhor, que nós venhamos a ceder às paixões, ceder aos medos, às tradições, às lendas. Não permitindo de forma nenhuma, Senhor, que nós venhamos a comprometer a glória ao Teu nome. Mas nos coloquemos diante de Ti, Senhor, a fazer a Tua vontade, como servos inúteis que somos, mas salvos e redimidos pela graça de Cristo. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém.